Fala, Barbers! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio, então sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos para o nosso quarto episódio de A Bíblia na Cadeira do Barbeiro, e o episódio de hoje é: o barbeiro precisa de técnica ou de propósito? O que você acha? Responde aqui, manda aqui para mim nos comentários. O barbeiro ele precisa de técnica ou de propósito? O que você acha? Então vamos aqui, começar com um versículo, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Como eu já, acho que foi na aula passada, acredito eu que foi na aula passada que eu falei sobre quando você abre a sua barbearia, você ora, você agradece pelo dia, agradece pela semana, enfim. Hoje é segunda-feira, e aí? Já agradeceu pelo dia? Já agradeceu pela semana? Se não, ainda dá tempo. Dobre os seus joelhos e agradeça a Deus por estar respirando e por mais um dia estar vivo, certo? Então vamos lá. Se eu te perguntar agora, neste exato momento, o que faz um grande barbeiro? Você sabe me responder? Ou a técnica, o marketing, o talento ou o propósito? Qual dessas você acha que faz um grande barbeiro, ser um grande barbeiro? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vão dizer que é a técnica. Ah, ele tem que ter técnica. Mas eu acredito que a resposta é muito mais profunda do que ficar raso somente na técnica, porque a técnica faz você cortar o cabelo, né? Mas e o propósito? Faz você ser o quê? Faz você transformar vidas. Então, cortar cabelo, eu falo que qualquer barbeiro corta. Mas e você? Você se sente na sua barbearia um barbeiro que serve o seu cliente? Ou você está ali somente pelo dinheiro? Ou você está ali somente porque, eu aprendi uma técnica nova? O que te faz ser um barbeiro hoje? O que faz você se tornar um barbeiro? Ou o que fez você ir lá e investir num curso e se tornar um barbeiro? A técnica ela é importante. Ela é super importante. Você tem que buscar técnicas. Por exemplo, eu já fiz 31 cursos diferentes. Desses 31 tem curso de trança, gestão, tem curso de feminino. Então, assim, é importante você buscar a técnica. Mas você está, mais uma vez, ouvindo o que o seu cliente quer te passar? Você está prestando atenção no que ele realmente quer que você faça no cabelo dele? Eu acredito na técnica, eu acredito que tem que buscar a técnica, mas entender o seu propósito, o porquê que você está ali atrás da cadeira, o porquê que você está cortando o cabelo daquele cliente, eu acho que faz mais sentido, tá? Então, assim, como eu já falei, né? Eu entendo que a técnica ela é importante, porque, como eu falei, já fui atrás de. Eu tenho 31 certificados no total. Já participei de um reality, já participei de campeonatos, fui jurado, mas o que sustenta mesmo a barbearia é você entender o seu propósito, é você ouvir a dor do seu cliente, é você entender que ele está ali não só pela sua técnica, mas por você, por você atender ele de uma forma justa, de uma forma correta, de uma forma legal, de uma forma... Ele chega na sua barbearia, a bancada está bem organizada, bem alinhada, bem limpinha. Eu estou passando por uma reforma, acredito que vocês, se vocês começarem a olhar meu Instagram, vocês vão ver que tem algumas paredes que estão descascadas e tal. Mas vocês acreditam que mesmo essas paredes estando descascadas, eu estou encontrando um propósito nisso? E provavelmente elas não vão sair dali?
Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, para como o Senhor. Você coloca o seu coração, você serve o seu cliente com amor e carinho, com todo o coração. E Deus não nos chama para fazer qualquer coisa, de qualquer jeito. Excelência também glorifica a Deus. Entende? Então, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, para como o Senhor. Você glorifica a Deus quando você entra na barbearia, você agradece por aquele cliente que fez um Pix na sua conta, sei lá, de repente te deu até uma caixinha. Então você tem que honrar aquilo, sabe? Eu já tive um momento da minha vida onde, nossa, eu não via a hora de, não, nossa, não aguento mais atender esse cliente, enfim. Hoje a minha cabeça, meu pensamento é totalmente diferente. Eu agradeço todo dia, toda hora, todo momento. Entro da barbearia, agradeço, saio da barbearia, eu agradeço por cada cliente que entrou ali. Até aquele cliente chato que fala, pô, a costeleta aqui tá um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Porque graças a esse cara chato faz com que eu me torne chato comigo mesmo. Como eu já disse, eu tenho que ser melhor que eu mesmo todos os dias. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo todos os dias. Quando eu falo de você buscar o propósito, é porque o propósito dá sentido à técnica. O propósito dá sentido à técnica. Quando você vai cortar o cabelo, você coloca o seu coração ali. Teve uma vez que teve um cliente meu, ele falou a seguinte coisa para mim, cara, eu já te vi aqui um dia na barbearia muito para baixo, muito para baixo. Mas o seu diferencial é que você não deixa o seu problema familiar, pessoal, interferir nas suas mãos. Nunca eu saí daqui com meu cabelo mal cortado. E eu já fui em alguns lugares e infelizmente o cara às vezes está com problema com a esposa ou problema financeiro, algo do tipo, e ele deixa transparecer. E eu já tive muitos problemas financeiros. Há 2 anos atrás eu achava que não ia conseguir dar conta de tanta dívida que eu tinha. Mas graças a Deus, eu tenho um Deus incrível assim que mudou meu jeito de pensar, mudou minha forma de agir, mudou meu propósito. No começo eu achava que que eu só cortava cabelo. E hoje eu entendi que Deus me deu uma cadeira. E essa cadeira virou um lugar onde eu escuto histórias, oro por pessoas, aconselho, ensino e sirvo. Como eu disse, servir. Você serve o seu cliente. Você já orou pelo seu cliente? Deus não colocou uma tesoura apenas na minha mão, Ele colocou pessoas à minha frente. Entende que tudo aqui tem um propósito. Deus não colocou uma tesoura em minhas mãos, Ele colocou pessoas à minha frente. Então não é só um corte de cabelo, é muito mais do que um corte de cabelo. Vou trazer a história aqui para vocês, a história de Davi. Davi, quando ele cuidava de ovelhas, ninguém estava vendo, mas Deus estava preparando um rei. O trabalho parecia simples, o propósito era gigante. Porque Davi, ele cuidava de ovelhas, ele era um bom instrumentista, ele tocava harpa como ninguém, mas ele também cuidava das ovelhas como ninguém. E ele achava que ele não estava sendo visto, mas Deus enxergou nele um grande coração. Davi foi um cara, não foi um exemplo ele é ser humano, ele era uma pessoa, então ele teve alguns erros na vida dele, mas Deus tinha ele um cara que ia se tornar um rei, e ele se tornou. Você está servindo o seu cliente? Talvez hoje você pense que está apenas cortando o cabelo, mas Deus pode estar usando a sua cadeira para alcançar pessoas. Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar quantas pessoas talvez você já transformou a vida dela e nem sabe?
Em 30 anos de profissão, eu já ouvi relatos de que o meu corte de cabelo mudou a vida da pessoa. E isso, para mim, não tem preço. Quando a técnica encontra o propósito, a técnica impressiona, o propósito permanece. A técnica gera clientes, o propósito gera legado. A técnica enche a agenda, mas o propósito enche o coração. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Você já parou para pensar que você já pôde ou já foi a luz para um cliente? Você pode ser luz dentro da sua barbearia, não apenas pelo que fala, mas pela forma como atende, como trata as pessoas e como trabalha. Entende aqui o que eu estou falando? Talvez aqui, pela forma como atendeu, a forma que você atendeu o seu cliente, você já mudou a vida dele. A forma como você recebeu ele com um sorriso, não só um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Apenas pelo que fala. Nós, às vezes, nós não damos conta, mas o Espírito Santo, quando ele precisa contribuir com a vida de alguém, ele usa nós com palavras certas, na hora certa, para confortar aquela pessoa. Talvez você nunca tenha percebido, mas pode ter certeza que isso acontece. Eu não imaginava tudo isso, mas hoje mais espiritualizado, buscando mais a Deus, buscando mais o meu propósito no reino do Senhor, eu vejo, eu entendo hoje, tudo isso aqui que eu trago para vocês, por que eu leio aqui? É porque eu vou anotando durante os meus atendimentos, depois eu dou aquela lapidada, e aí para mim não esquecer, eu anoto aqui para mim poder ir falando com vocês, mas você pode ser luz dentro da sua barbearia. Eu nunca imaginei que um dia ia ser luz dentro da minha barbearia, num atendimento. Não apenas pelo que fala, mas pela forma que você atende. Às vezes a pessoa, tomou uma fechada indo para sua barbearia ou bateram no carro dela, mas só de você receber ela com um sorriso, oferecer uma água, um café, já mudou a vida dela. Entende? Então, sim, eu tenho certeza que, como eu, vocês não tinham essa noção. Mas daqui para frente agora eu tenho certeza que vocês vão começar a reparar mais nisso. E vocês vão ver o quanto que isso faz sentido no seu atendimento, que é o que eu falo, é mudança de mentalidade, é propósito. Por que você escolheu essa profissão? Por que você escolheu ser barbeiro? Você já fez essa pergunta e já respondeu? O que Deus quer fazer através dela? Você já parou para pensar o que Deus talvez fez você se tornar barbeiro, para que o que você tem para entregar? A sua cadeira tem sido apenas um lugar de trabalho ou também um lugar de serviço? Sua cadeira tem sido apenas um lugar de trabalho ou também um lugar de serviço? A sua cadeira tem sido somente para isso ou na sua cabeça você acha que é uma mudança de vida, um propósito? E para encerrar aqui, antes de eu contar uma leve história para vocês, de mim, se você tiver propósito sem técnica, vai ter intenção, mas pouca excelência. Se você tiver propósito sem técnica, vai ter boa intenção, mas pouca excelência? Se tiver técnica sem propósito, talvez tenha sucesso, mas dificilmente terá legado. Mais uma vez, se tiver técnica sem propósito, talvez tenha sucesso. Mas dificilmente terá legado. O segredo é unir os dois, desenvolver as mãos, mas nunca deixar de cuidar do coração, porque Deus usa profissionais excelentes, mas acima de tudo usa pessoas disponíveis. Você está disponível
para receber o Espírito Santo, para que ele possa ungir sua mão, para que você possa curar aquela pessoa que está na sua cadeira. De talvez tirar a pessoa do alcoolismo, de talvez tirar a pessoa do cigarro, das drogas. Você já parou para pensar nisso? Que se você tiver ungido com o Espírito Santo, se você prestar atenção no Espírito Santo, mesmo que você não vá na igreja, mesmo que você não seja um evangélico, um católico, um crente, mas você já parou para pensar que as suas palavras, o Espírito Santo pode estar te usando para você curar uma pessoa? Eu nunca tinha parado para pensar em 30 anos de profissão. Vou contar algo bem rápido para vocês aqui. Eu não vou lembrar exatamente um ano, mas teve um ano que eu trabalhava junto com meu irmão e nesse dia chegou um senhor com um filho. E o menino ele estava muito debilitado. Ele fedia, uma barbona gigante, um cabelão gigante. Ele falou para mim, raspa 2 em cima e a 0 dos lados. O pai dele falou, não filho, não faz isso. E ele, não, pode fazer. E eu fiz. O pai dele chegou em mim e falou, cara, fiquei muito decepcionado. Você deixou meu filho com cara de bandido. Você deixou meu filho com cara de marginal. Na próxima vez, faça igual ao seu irmão. Pergunte uma vez só e não fale mais. Não pergunte mais. Aquilo dali me machucou muito. Mas eu fui tentar entender o que ele queria passar para mim. Um mês depois, essa mesma pessoa voltou. Eu estava sozinha na barbearia e ele me chamou e falou, cara, eu preciso falar uma coisa com você. E aí eu falei, pode falar, né, e tal. Ele falou, cara, eu preciso pedir perdão para você. Preciso pedir perdão porque a última vez que eu vim aqui não te tratei bem e eu tenho algo para te falar. O meu filho, aquele dia que ele veio, ele fazia 40 dias que ele estava trancado dentro do quarto dele bebendo água, somente água. 40 dias sem comer. E aquele dia eu estava levando meu filho para a clínica, eu queria entregar ele lindo, com o cabelo bem cortado, com a barba bem feita. Quando você raspou a cabeça do meu filho, raspou a barba dele, eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou entregar meu filho numa clínica de recuperação com a cara de marginal. Fiquei muito irritado, muito revoltado com você. Só que eu te falei palavras pesadas e aquilo dali, quando eu cheguei na clínica, o pessoal recebeu ele com amor, com carinho, com gratidão e agradecendo porque ele fez o corte que é o que precisava fazer lá, que era 2 do lado e a 0, era a 2 em cima e a 0 dos lados. Ali o coração dele rachou, trincou e ele falou, eu falei um monte para aquele barbeiro e ele fez exatamente o corte que eles pediam. Então eu estou aqui para te pedir perdão. Entende? No dia que ele falou para mim, cara, faça igual o seu irmão, pergunte só uma vez e não pergunte mais. Por causa disso, por causa da sua insistência, das suas perguntas, o meu filho hoje está com uma cara de marginal. Foram dias ruins para mim. Muito ruins. Depois disso, comecei a orar, agradecer a Deus. E um mês depois ele veio me pedir perdão. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, gente. Então, se você nunca pensou nisso, a partir de hoje comece a pensar. Talvez você já transformou a vida de clientes ou ainda vai transformar a vida de clientes, mas nem imagina. A partir de hoje, faça um comprometimento com você mesmo. Eu vou observar todos os cortes que eu fizer e eu vou ser um servo de cada cliente meu. Eu não serei... O dinheiro é importante, mas eu não estou aqui pelo dinheiro, eu estou aqui para servir. O dinheiro vai ser uma consequência. Por isso eu quero orar por vocês. Pai, obrigado, Senhor, por mais um capítulo, que o Senhor continue colocando palavras, que o Senhor continue me abençoando, Pai, para que através das palavras, através do que o Senhor vem falando para mim, eu possa replicar, Pai, para quem está me assistindo agora, para quem está me acompanhando, Pai. Que a partir de hoje, quem
estiver consumindo este conteúdo aqui, Pai, possa ser transformação, possa ser bênção na vida desse barbeiro, possa ser bênção na vida dessa pessoa que se inscreveu no meu canal e está aqui acompanhando cada dia, cada capítulo de A Bíblia na Cadeira do Barbeiro. Que possa, Pai, cada palavra aqui ser transformação na vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que esse barbeiro possa entender o propósito dele, Pai, que o Senhor unja as mãos dele para que ele possa ungir a cabeça de clientes e transformar a vida dos clientes dele, Pai. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Gente, meu muito obrigado, mas antes de eu ir embora, não esqueça de compartilhar esse conteúdo, deixa aqui seu comentário, curte lá, aciona o sininho e muito obrigado, tamo junto. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um abraço!